Por quê? Porque aquilo que eles aquilo que eles ofenderam a Deus, eles não tinham como pecado. Eu não fiz nada para Deus. O que eu fiz para o Senhor? Porque o Senhor está triste comigo. O que eu fiz para o Senhor? Então eles não iam reconhecer nunca, porque o pecado cegou, endureceu eles. E Deus ia ficar com raiva dos homens para todo sempre? Não. Só que Deus também não ia deixar passar reto, porque Deus tem que ensinar, dar uma lição de moral neles. Deus tem que ver, para se relacionar comigo tem que ser desse jeito. Então Deus vai dar a lei para mostrar, vocês fizeram isso, erraram nisso, pecaram nisso, foram maus nisso, aquilo, com todos os detalhes. Para Deus convencer o homem de quanto ele ofendeu a Deus, para que ele viesse ler a lei. Ao ler a lei ele viesse, nossa, eu fiz isso contra Deus, não sabia que era errado. Mas eu amo a Deus, então ele vai se arrepender, vai até Deus, vai confessar, e Deus vai perdoar, porque desde o início Deus então quer reconciliar e salvar o homem. Mas para Deus perdoar e salvar o homem tem que se arrepender, porque é a condição de ser salvo, é se arrepender, é reconhecer o erro. Os homens traíram a Deus, adulteraram espiritualmente, mas Deus não quer divorciar e nem largar deles. Mas Deus não pode deixar isso passar reto, senão eles vão continuar fazendo isso com Deus. Então Deus precisa dar a lei para mostrar para eles o erro deles. Então essa é a função da lei. Então nem no Antigo nem no Novo o homem é salvo pela lei, pela obediência da lei. Mas a lei é a condição para se manter salvos, no Antigo e no Novo Testamento. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Então os homens do Antigo Testamento que foram salvos pela graça. Eles se esforçaram ao máximo para obedecer a lei de Deus, mas em algum ponto eles falharam, eles não conseguiram, mas foi porque eles têm a natureza pecaminosa. Mas no coração deles, eles nunca quiseram fazer isso com Deus, mas infelizmente fizeram porque é a natureza pecaminosa. Mas naquele ponto que ele tropeçou, é onde que o sangue de Jesus cobre ele. E todo o pecado dele é transferido para o bode expiatório, que no Novo Testamento é Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Grande Deus! Então no Antigo Testamento eles colocavam a mão sobre o bode expiatório e mandavam para o deserto, eles transferiam o pecado, mas todo ano eles tinham que sacrificar ali o novilho para a expiação do pecado e o bode para levar o pecado para longe, mostrando que aquilo era ineficaz, que aqueles sacrifícios também de bodes, novilhos e ovelhas e outros animais não eram eficientes, não eram eficazes 100%. Mas aquilo lá era só exemplo que Deus estava dando do que seria realmente o maior e mais perfeito e pleno sacrifício. Porque a lei nós podemos dividir em 3 partes: a lei civil, a lei cerimonial, que é a sacrificial, e a lei moral. Todos os países que são influenciados pela cultura judaica cristã, as leis, a Constituição é baseada nas leis civis de Deus. O Brasil mesmo, os Estados Unidos, a cultura ocidental é fortemente influenciada pela cultura judaico-cristã, e toda a Constituição, então, muito é baseado na lei civil de Deus, dada a Israel. Quem sabia disso, diga amém. E a lei sacrificial acabou em Jesus, porque no Antigo Testamento toda vez tinha que sacrificar, para expiar o pecado, para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados, mas toda vez tinha que continuar, mostrando que verdadeiramente a consciência do povo não estava totalmente purificada, mas ali era só o treinamento, para que quando Cristo viesse, eles viessem entender a obra de Deus da salvação. Porque Cristo então, meus irmãos, vai ser o Cordeiro de Deus sacrificado na cruz, para que o sangue dele seja aspergido e derramado sobre todos nós, para purificação, remissão, que é o perdão dos pecados. Para que na cruz do Calvário, pode exaltar,
E quando o pecado era transferido para o bode expiatório, que era mandado para o deserto, Jesus foi mandado para o deserto, depois ele foi para o Gólgota, o monte da caveira, da morte. E lá, todos os nossos pecados foram transferidos para o bode expiatório na cruz, que é Jesus Cristo. Então ele é o Cordeiro de Deus que vai não somente levar para longe o pecado, como ele vai tirar o pecado do mundo. Aleluia! Então, a lei sacrificial, a lei cerimonial, que é a mesma coisa, se cumpre em Cristo e finaliza ali. A lei civil foi dada a Moisés, pode servir para todos os países, mas a lei moral, os mandamentos, Cristo vai cumprir, renovar e vai falar, tem que continuar. Só que é dessa maneira que você tem que obedecer. Só de você olhar, você já adulterou ou já matou. E lá eles tinham o quê? O tabernáculo, que era aquela tenda, aquela barraca que eles andavam um pouco, né? Deus, para aqui, monta aqui, eles montavam, e ali Deus baixava, a Shekinah de Deus baixava ali, a glória de Deus baixava ali, e descia ali, e se manifestava a Israel. No Novo Testamento, nós somos o tabernáculo de Deus. No Antigo Testamento você tinha um templo que foi construído pelos homens. Rei Davi quis, mas não conseguiu, vai ser Salomão, vai ser o povo judeu. O tabernáculo, Deus mandou, vai construir assim, assim, assado, e eles fizeram conforme Deus mandou. O tabernáculo era a igreja móvel, a igreja que se movia. Então isso era um tipo, né, do que seria o antetipo, porque o antetipo somos nós, somos a igreja móvel, o tabernáculo que se move de Deus. Deus, ele habitava tabernáculo, santuário, morada de Deus, eles andavam e montavam, desmontavam e montavam, em vários lugares. E hoje, no Novo Testamento, quem é um tabernáculo? É uma barraca de madeira de acácia, revestida de ouro e todas essas coisas mais? Não, nós somos o tabernáculo móvel de Deus, o santuário móvel de Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo. É um templo que não foi construído pela mão dos homens. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. E qual foi o templo e o tabernáculo que Deus construiu para morar? Nós. Então eles tinham um tabernáculo, né, que sempre se locomovia. E ali Deus vinha com sua presença. E só mais para frente, lá em Salomão, que vai construir o templo. Assim também, meus irmãos, nós somos salvos por Deus, e nós se tornamos o santuário, a morada de Deus. Sim, só que aí, nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, o santuário de Deus móvel. Mas aí o templo de Deus? O templo, então, vai ser, a Bíblia diz que em Atos que Deus salvava as almas e acrescentava a igreja. Quando Deus salva as almas, a pessoa se torna o tabernáculo que é móvel de Deus, a igreja, a morada do Espírito Santo. Então, quando Deus acrescenta a ele a igreja, então ele vai se tornar o templo de Deus, ele vai ao templo de Deus, que vem depois. O tabernáculo vem antes, depois vem o templo. E se você é salvo, se torna a morada de Deus, o tabernáculo de Deus, mas depois você tem que ser acrescentado a uma igreja, a um corpo de cristãos. E aqui então é o templo de Deus, que é a reunião dos santos, que é o corpo de Cristo unido, no Novo Testamento. Aleluia, grande Deus. Então, meus irmãos, esta é a analogia, a comparação do antigo e novo concerto, da antiga e a nova aliança. Amém? Louvado seja Deus. E você pode ler o capítulo 8, 9 e 10 de Hebreus. Enfim, não dá para a gente falar muito sobre isso, que é um assunto muito extenso, mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais e melhor aos vossos corações. Aleluia! Grande Deus, quem está maravilhado com a palavra de Deus, a mensagem do Espírito Santo, diga glória a Deus. Meus irmãos, tem alguém nessa tarde, louvado seja Deus, Cristo já provou que te ama,
e você se apaixonou por Deus,